Meu nome é Thiago Sonaldo, eu sou engenheiro de simulação da MS Software e hoje eu vou falar sobre debugging ou a depuração de um erro dentro do Adams. É muito comum você rodar uma simulação dentro do Adams e aparecer uma mensagem de erro e você não conseguir resolver esse problema. Portanto, hoje eu vou mostrar um processo de depuração desse erro, que consiste em você identificar qual que é a causa raiz desse erro e tentar resolver ou contornar esse problema. Para isso eu tenho um modelo aqui aberto e vou rodar uma simulação. Vou rodar uma simulação aqui estática chamada SVC, que é Static Vehicle Characteristics. Basicamente ele vai calcular as características estáticas do veículo. Eu vou pedir para ele considerar as massas aqui de cada componente individualmente e vou mandar rodar a simulação. Enquanto isso, vou explicar para vocês como é que funciona a estrutura de arquivos dentro do Adams Solver. Quando você roda uma simulação dentro do Adams Car, o Adams ele gera alguns arquivos no seu diretório de trabalho que são arquivos necessários para você rodar uma simulação no Adams Solver, que é o solver do Adams. E o mais importante deles é o arquivo ACF, onde contém todos os comandos para executar esse evento, onde ele faz a leitura do modelo e executa todos os comandos para executar, para rodar essa simulação. Então o arquivo ACF ele puxa o arquivo ADM, que é onde contém todo o modelo de Adams. Então é dentro desse arquivo que tem as propriedades de mola, que tem as propriedades de massa, que tem a junta, todas as informações do modelo está dentro do ADM e o ACF puxa ele. O ACF também puxa um arquivo XML, que é onde contém os parâmetros do evento. Então, a qual velocidade o veículo vai começar, em que momento que ele vai começar a fazer o esterçamento do volante, em que momento que ele vai pisar no freio. Todas as informações do evento que você está rodando, ele está aqui dentro de XML e o ACF que puxa esses dois arquivos. Então, uma vez entendida essa estrutura, vamos ver aqui a simulação. Eu vou aumentar um pouco aqui o tamanho da letra para ficar mais fácil para a gente visualizar. E aqui, se eu for no final, já aparece aqui que ocorreu vários erros. Vamos entender o que aconteceu aqui dentro do Adams Solver. Então aqui, voltando para o começo da mensagem, ele mostra aqui que ele está startando o Adams Solver. E o primeiro comando que ele executa é justamente a leitura do arquivo ACF. Se eu vier aqui no diretório de trabalho, ele gerou para mim o arquivo ACF, ADM e XML, igual eu comentei. Vamos abrir esse arquivo ACF só para a gente ver o que contém aqui dentro. Então basicamente a primeira linha aqui ele faz a leitura do modelo, então teste underline SVC, no caso ele está lendo esse arquivo ADM, que é o modelo em si. Depois ele tem uma série de comentários e aqui ele faz a leitura do arquivo XML, que também está aqui no diretório de trabalho, onde contém os parâmetros da simulação, do evento. Depois ele roda uma série de subrotinas, onde ele utiliza esses parâmetros de evento e o modelo que ele leu aqui para executar a simulação. Uma vez entendida essa estrutura, então vamos ver o que ele está fazendo aqui. Ele está lendo o arquivo ACF. O primeiro comando do arquivo ACF é a leitura do modelo, do ponto ADM, e aqui já aparece o primeiro erro. Ele fala que ele não conseguiu identificar uma entidade do tipo eType ou EID. E ele me fala aqui quem que é o componente, no caso aqui é o componente Graphics, ou seja, tem algum componente do tipo gráfico que ele não conseguiu fazer a leitura, isso gerou esse erro e consequentemente ele não conseguiu ler o arquivo ADM, ele não conseguiu ler o modelo e consequentemente não conseguiu rodar a simulação. Vamos então verificar quem que é esse arquivo de gráfico que ele está identificando aqui. Ele mostra para mim qual que é a linha do arquivo onde consta esse elemento, que é a linha 8152. Então eu vou vir aqui, eu vou abrir o arquivo ADM, vou buscar aqui esse cara aqui, vou abrir ele no editor de texto, vou buscar a linha 8152, então eu vou vir aqui, go to line 8152, e aqui ele mostra para mim quem que é esse componente, é o Graphics 1, e ele tem alguns argumentos do tipo eType, EID, e é justamente esses argumentos que o Adams não entendeu. Propositalmente eu abri um modelo antigo aqui, que existem elementos que são antigos, que o Adams que são obsoletos e o Adams já não consegue mais entender, e por isso que aconteceu esse problema. Como esse elemento aqui é apenas um gráfico, eu posso desabilitar ele e que não vai fazer diferença nenhuma nos meus resultados, pois ele é apenas visual, é aquela setinha que mostra a intensidade da força no pré-processador ou pós-processador aqui visualmente. E ele é o gráfico da força aerodinâmica, chamada Aeroforces Under Tray, que está debaixo do subsistema do chassi. Então, uma vez que eu identifiquei uma possível causa raiz, agora eu vou tentar resolver ou contornar esse problema. Como no caso aqui é apenas um gráfico, eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar essas linhas, eu vou eliminar esse componente gráfico, já que ele não vai influenciar no meu resultado, e vou salvar o arquivo. Agora eu preciso testar se esse era o único componente que estava gerando esse erro, então eu preciso rodar a simulação agora com esse novo arquivo ADM que eu fiz a edição.
Se eu vier aqui dentro do Adams e rodar a simulação de novo, ele vai criar um novo ADM e ele vai desfazer essa modificação que eu fiz. Então eu vou tentar rodar o Adams Solver direto usando esses arquivos. Para isso eu venho aqui no menu iniciar, vou abrir aqui a versão do Adams que eu estou usando, ele vai abrir aqui o Command Prompt. Vou abrir esse Command Prompt onde eu consigo puxar direto o Adams Solver. Vou copiar esse diretório, fazer a troca do diretório para ele rodar o Adams nesse diretório aqui onde consta os arquivos, e ele me fala aqui, ó, você tem que rodar esse comando Adams 2021_1, que é a versão que eu estou usando. Vou abrir o Adams Car, Run Solver e colocar o nome do arquivo. Bom, se eu dar o Enter aqui, ele vai pedir para mim um arquivo ACF. Então o que ele pergunta para mim é, selecione quem que é o Adams Car Solver Command File, que é o arquivo justamente ACF, que ele tem como nome aqui test_svc.acf. Dessa forma, eu estou rodando a simulação diretamente aqui do solver, utilizando esses arquivos aqui que eu fiz a edição, no caso aqui no arquivo ADM. E a gente já pode ver aqui que ele está rodando normalmente, ele não deu erro, ele tá rodando aqui tranquilamente, e no final ele até mostra para mim o status igual a 0, significando que ele rodou normal. E aqui ele já gerou os resultados e tudo mais. Então aqui eu verifiquei que aquele elemento gráfico é um possível problema desse tipo de simulação. Então basta eu vir aqui agora no Adams, já que eu sei que esse é o problema, eu posso ir lá no Template Builder, vou abrir aqui um novo template, vou editar lá na verdade o template do chassi, ele estava acontecendo, o problema estava acontecendo lá no chassi. Eu vou abrir ele e aqui eu vou procurar aquela força aerodinâmica para tentar resolver o problema aqui dentro do Adams Car. Então se eu vier aqui em General Forces, eu tenho aquele Aero Forces Under Tray, só que no caso aqui eu estou editando a força. Aqui tem todas as informações da força, a função, e aqui embaixo eu tenho o Force Display, que é justamente onde gera o gráfico. E ele está ativo aqui, eu simplesmente vou vir aqui, deixar none, vou desligar aqui, a mesma coisa que eu fiz lá no ADM, manualmente, agora eu fiz aqui no Adams Car. Vou voltar lá para o Assembly e vou remontar o veículo, vou fechar esse cara aqui, vou fechar esse Assembly e vou abrir de novo o Assembly, agora considerando aquela edição. Na hora que eu faço o Open Assembly e busco lá o componente, ele vai identificar que tem um template aberto, aqui no Adams. Ele vai perguntar, você quer que eu utilize esse template que está aberto dentro do Adams? Eu vou dar o Yes, então ele vai considerar agora o Assembly utilizando esse template que eu acabei de editar. Vou deixar ele carregar aqui já que eu volto. Ele pediu aqui então, ele perguntando se ele quer usar o template FSR Chassis que está aberto na memória. Eu vou dar o Yes, e ele vai continuar abrindo o meu modelo, considerando agora esse template. Muito bem, ele abriu o modelo aqui, então eu vou fazer o seguinte, agora já tenho ele editado, já eliminei aquele componente Graphics, eu vou vir aqui e rodar de novo a mesma simulação que eu rodei, agora com esse novo Assembly, e vamos ver então se a gente conseguiu realmente resolver o problema e eliminar aquela mensagem de erro para conseguir então rodar a simulação. Esse é um processo normal, um workflow aí de você depurar um problema, você identificar onde que ele está acusando o problema, você corrigir esse problema ou contornar esse problema, fazer o teste rodando só no Adams Solver para ver se aquela edição que você fez realmente resolveu o problema, e uma vez que você confirmou que isso realmente resolveu o problema, agora você volta para o Adams Car e faz a edição no Adams Car e roda a simulação para ver se tudo funcionou normalmente. E aqui a gente já consegue ver que ele já deu aqui Termination Status igual a 0, mostrando que realmente resolveu o problema. Já apareceu até o reporte aqui das características estáticas do veículo. Então dessa forma a gente realmente solucionou essa mensagem de erro. Por hoje é só, muito obrigado e até mais.